Olá, minhas amigas, olá, meus amigos internautas. Estamos ao vivo para mais uma live no nosso Facebook, Facebook da Subseção da Lapa. Muito boa tarde, meu nome é Luiz Rogério Barros, sou presidente da 96ª Subseção OAB Lapa. E hoje temos uma live muito especial. O tema da nossa live: como fazer marketing digital em tempos de Covid-19. Já vou colocar aqui ao vivo os nossos convidados. Ele, Dr. Bruno Pedro Bom. Dr. Bruno, seja muito bem-vindo. Muito boa tarde, Dr. Bruno. Boa tarde, Dr. Luiz. Que honra esse convite, que bacana poder falar sobre esse tema extremamente relevante. Espero contribuir em algumas reflexões com os colegas, mas já estendo desde já meu agradecimento pela honra de estar participando desse tema com vocês. Doutor Bruno, a honra é toda nossa. Muito obrigado pelo convite, por estar aqui no nosso Facebook. Vou chamar agora também Dr. Wagner Luiz Dias, o secretário-geral da subseção da OAB da Lapa. Chegando, Dr. Wagner Luiz Dias. Boa tarde, Dr. Wagner. Boa tarde, presidente Luiz Rogério Barros. É uma honra participar dessa live, juntamente com o Dr. Bruno. Obrigado, Dr. Wagner. Vou chamar agora ele, nosso vice-presidente, Dr. Martins Gonzalez. Boa tarde, Dr. Martins. Boa tarde, presidente. Como é que está, Dr. Luiz Rogério? Graças a Deus, tudo bem. E você? Tudo bom. Prazer estar aqui hoje com grandes colegas, grandes nomes aí. Dr. Bruno, prazer revê-lo, prazer tê-lo conosco aqui. Obrigado por ter aceito o nosso convite. É uma honra ter Vossa Excelência aqui com a gente. Eu sou um seguidor do seu Facebook, já fiz o curso com o doutor, é sensacional. Muito obrigado por atender o nosso convite. Dr. Wagner, uma boa tarde, muito obrigado por estar conosco hoje. O Dr. Bruno, nosso expositor desta tarde, ele é advogado pela PUC São Paulo, publicitário pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, possui MBA em Gestão Empresarial pela Faculdade Getúlio Vargas e sócio-diretor da BBDE em Marketing Jurídico. Dr. Bruno, olha, realmente advogado e publicitário. Muito bom mesmo. Vejo que hoje o colega vai dar um show de conhecimento de como fazer marketing digital, e principalmente nesses tempos de Covid-19. Estamos aqui ansiosos para ouvi-lo. Bacana. Eu que fico feliz, mistura de publicitário com advogado, então imagina, vai ser aqui tem muita coisa para falar. Acredito que no tempo, lapso temporal que nós temos, não seja possível findar o tema, um tema tão rico e tão relevante para o cenário, não só o cenário atual, mas um cenário perene que nós vivemos. Tenho algumas considerações, fiz uma roteirização aqui que gostaria de seguir, e depois fica absolutamente aberto aqui para o debate, é um bate-papo para perguntas aí dos nossos colegas. Então, falar um pouquinho de como surgiu essa ideia da agência de marketing jurídico. Eu, como o senhor pontuou, fiz direito na PUC, trabalhei em alguns grandes escritórios, a Rudalvin, outros escritórios aí de grande porte, e nunca me encaixei efetivamente no direito. Nunca fui entusiasta do direito, embora eu valorize a profissão, sou advogado, tirei o AB, e via nesses escritórios algumas oportunidades, ou algumas lacunas, algumas deficiências que poderiam ser aí comunicadas, não apenas para outros colegas, não apenas no universo acadêmico, mas também para o empresário, mas também para passar informações relevantes, informações que têm as diretrizes do Código de Ética. Então, posteriormente, fiz uma faculdade de comunicação e a ideia da BBDE Comunicação nasceu justamente da fusão dessas duas academias. Hoje nós aplicamos as iniciativas, as ferramentas de marketing com base nas restrições estabelecidas pela resolução
02/2015, para ser mais preciso, capítulo 8º do Código de Ética e Disciplina da OAB. Então, antes de tudo, antes de iniciar qualquer debate aqui, qualquer discussão sobre as iniciativas de marketing, a gente precisa entender: o marketing jurídico ele não é proibido, e sim regulamentado. O que o advogado pode ou não fazer, acho que os senhores aí estão carecas de saber, resolução 02/2015, mas basicamente, se a gente pudesse sintetizar, é um único artigo, artigo 39. O advogado deve dirigir-se, deve realizar uma publicidade que tenha um caráter meramente educativo e informativo. E é aqui que está o grande questionamento. E a gente vai entrar um pouquinho nisso ao longo dessa exposição. Como a gente, como advogado, como esse profissional, como esse operador do direito, publicizar-se de uma maneira informativa e numa rede social que muitas vezes ela exige uma rapidez, um dinamismo maior. É isso que eu quero trazer para os colegas, contextualizando um pouquinho o momento que nós estamos vivendo. Eu acho que não cabe a nós aqui julgarmos a questão da quarentena. É um momento difícil, é um momento para todo mundo, um momento bem complicado. E tem uma frase que eu gostaria aqui de abrir a exposição, que é: o marketing não questiona, o marketing entende e atende. Dito isso, a gente tem que... Poxa, muitos escritórios aí trabalhando em home office, sendo renegociadas alguns acordos coletivos com seus trabalhadores. Estamos num momento aí de complicações na contratação, complicações em prospecção. Não sei se você, advogado, está passando por esse problema. Eu tô ouvindo um eco. Eu acho que você tem que baixar um pouquinho o som do seu computador, por isso que tem esse eco. Tá, opa, melhorou. Isso, então, melhorou. Antes de mais nada, a gente tem dois momentos: um momento de frieza de mercado e um momento onde as pessoas estão mais tempo em suas casas e elas buscam informação. E essa informação, muitas vezes, ela vem de uma instabilidade no que a gente vive, instabilidade do legislativo. São aí decretados, proferidos uma série de decretos, medidas provisórias que geram uma instabilidade jurídica tremenda. Não temos hoje segurança jurídica. Então, vamos observar isso com uma devida oportunidade. Primeiro momento: se o empresário hoje ele está mais frio para contratar, eu não posso deixar de investir ou deixar de operacionalizar, seja eu um escritório de 300 advogados, seja eu uma sociedade unipessoal, o marketing. Eu preciso, através das restrições estabelecidas pelo Código de Ética, uma manutenção da minha comunicação. Eu preciso ser visto nesse momento, eu preciso ser uma autoridade nesse momento, eu preciso tranquilizar os meus clientes nesse momento. Segundo passo: se as pessoas estão passando mais tempo em casa, isso são os dados de redes sociais, elas estão consumindo mais informação, principalmente em rede social. Então, aí está uma oportunidade. Está uma oportunidade de eu proferir uma comunicação, um assunto relevante, um assunto que vai me gerar uma determinada autoridade que as pessoas estão buscando. Que não só pessoas de caráter físico, mas diretores jurídicos, coordenadores jurídicos, eles estão buscando informações para lidar melhor com as suas equipes, para lidar melhor com os seus processos. Então, precisamos estar atentos a essa oportunidade. Não vamos esfriar a nossa comunicação, e sim vamos intensificar de uma maneira relevante, de uma maneira atual, e observando essas mudanças através desses decretos, através dessas portarias, dando uma voz, dando uma mensagem com compromisso com ética, compromisso com excelência nessa transparência jurídica e, principalmente, tentando atrair uma autoridade que pode me converter futuramente, ou até atualmente, em clientes. Uhum. Então, a gente tem que partir, antes de começar a falar de qualquer ferramenta, falar de Facebook, LinkedIn, falar de e-mail marketing, falar como eu devo fazer essa comunicação, a gente precisa entender esse cenário, tá? Eu vejo aqui uma série de oportunidades para alguns advogados, e não importa o tamanho, não importa se eu seja uma sociedade, mais uma vez, unipessoal, ou se eu tenho 300 pessoas. Essas mudanças, por exemplo, na renegociação de contratos em inquilino, essas mudanças em relação ao direito do trabalho, essas mudanças em relação ao direito tributário na postergação de pagamentos de tributos,
mudanças, esse momento de pandemia vai impactar algumas empresas que vão decretar falência. Então, por que não uma nova modelagem, ou um aprimoramento, um estudo em recuperação judicial, que eu acredito, eu aposto muito que vai ter muita força nesse segundo semestre. Então, advogados, colegas, primeiro, a gente vai entrar aqui mais em rede social ao longo da apresentação, mas primeiro, entenda quem é o seu cliente. Entenda quem você quer buscar. Eu sempre brinco. Quando a gente fala, entrando um pouquinho agora em rede social, a gente não pode ser o DJ de casamento. Márcio, desculpa, Bruno. Imagina. Bruno, antes da gente entrar nessa questão de rede social, eu só queria mandar aqui um abraço para alguns dos nossos internautas. Tá? Queria mandar um abraço para o Márcio Ferreira, que está nos assistindo. Mandar um abraço à doutora Fabiana Andrade, Ricardo Kelt, ao Caio Soares, a Érica Siqueira Lopes, Mônica Ferraz, Lincoln Oshino, Fabiana Andrade, Daniela Andrade Santos. E antes de você adentrar na questão de redes sociais, eu queria que o Dr. Martins também fizesse alguma consideração a respeito do tema. Bom, falar do tema marketing dentro da advocacia é uma coisa que a gente sempre pisa em ovos, né? É um terreno muito minado, pantanoso até, porque os colegas, normalmente nós temos um pouco de medo em trabalhar em marketing e acabar ocorrendo uma representação junto ao Tribunal de Ética. Então os colegas, muitas vezes a gente deixa de fazê-lo para não ter um futuro problema. Então, esse medo que nós temos, e a grande maioria dos advogados hoje tem, até mesmo às vezes de fazer um anúnciozinho no jornal, alguma coisa nesse sentido, a gente precisa desestigmatizar isso daí, tirar um pouco esse estigma que se tem e aprender a lidar com o marketing dentro da advocacia é uma necessidade de todos. Não só para nós tirarmos esse medo, mas podemos trabalhar com mais facilidade também. O Dr. Bruno, me permite, vou chamá-lo de Bruno apenas, o Bruno ele tem uma didática de passar isso com muita facilidade e nos ensina isso com muita facilidade. É um tema que várias vezes já foi abordado algumas vezes aqui nas nossas lives, mas não fugindo um pouco do tema, mas as ferramentas que a gente acaba utilizando, eu acho que ainda há muito a explorar nesse sentido. As ferramentas de LinkedIn, de e-mail marketing, de Google, os mecanismos de Google, bom, enfim, o Brain, como trabalhar isso, trabalhar a marca. Eu acho que a gente pode, assim, tirar do Dr. Bruno aí muito conhecimento nesse sentido. Com certeza. Mas acima de tudo, eu acho que não existem infindáveis ferramentas de marketing, infindáveis recursos dentro de uma rede social, como o Instagram, por exemplo. Mas acho que a primeira pergunta é quem é meu público? E qual é o comportamento de consumo de informação do meu público, né? Se eu sou um escritório predominantemente de direito material, onde eu vendo para B2C, ou seja, business to consumers, eu vendo para o cliente final, quando eu falo de direito do trabalho para reclamante, quando eu falo de direito do consumidor, quando eu falo de direito de família e sucessões, quando eu falo de direito contratual por uma pessoa física que está na renegociação do seu contrato, eu preciso entender que o comportamento de informação é que muitas vezes eu estou publicizando para um leigo. Então, preciso de uma linguagem mais palatável, eu preciso de uma linguagem mais democrática. Agora, se eu sou um escritório, ou se eu tenho uma pretensão de comunicação predominantemente B2B, business to business, eu estou galgando diretores jurídicos, estou galgando empresas onde existe um alicerce técnico mais robusto. Então, ora, se uma vez eu dialogo, uma vez eu quero vender os meus serviços para um diretor jurídico, qual a rede social que eu devo utilizar e qual linguagem que eu devo ter? Deve ser uma linguagem, com certeza, mais sofisticada, com direito comparado, com jurisprudência, enfim. Então, eu acho que, acima de tudo,
não comece a fazer marketing de uma maneira absolutamente randômica, porque é modismo, porque você precisa prospectar. Entenda quem é o seu público, entenda o que você quer vender e para quem eu quero vender. Completada essa lição de casa, entendido esse cenário, aí sim, a gente tem que partir para um segundo passo. Qual rede social é mais aderente para o meu negócio? Qual rede social é mais aderente para o meu propósito de prospecção? Eu brinco que a rede social, ela segue o princípio da igualdade da Constituição Federal. O que ele nos ensina? Que nós devemos tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual na medida de sua desigualdade. Então, o mesmo conteúdo que eu tenho, um artigo sobre determinado assunto, sobre os impactos da terceirização da reforma trabalhista, eu devo tratar de uma forma no LinkedIn, de uma forma no meu website, de uma forma no Facebook, de uma forma no Instagram, porque o comportamento de consumo de cada rede social tem uma peculiaridade, tem um comportamento específico que ele deve ser entendido para ser adaptado. Então, eu estou cansado de ver, o que eu mais vejo é advogado tratando rede social, qualquer rede social, como doutrina. Artigo. Rede social não é doutrina. Para isso a gente tem um livro, para isso a gente tem outros canais, a gente tem outras ferramentas. A rede social, primeiro, ela é uma rede de estreitamento de relacionamento para unir pessoas e para unir empresas a pessoas. Então, entendido isso, a gente precisa adaptar nossa linguagem com versatilidade, com interação ao engajamento. Não adianta a gente fazer uma série de publicações se a gente não, se o usuário fizer uma pergunta e isso não ser respondido. Mas acho que a palavra-chave de qualquer rede social, sejam versáteis. Artigo é legal, vídeo hoje super em alta, que a gente está fazendo aqui, uma iniciativa que eu percebo que já estava muito madura, mas hoje, em tempos de Covid, está atingindo seu ápice, que são as lives, que é até um assunto que a gente pode entrar aqui extremamente pertinente, que é a questão do teletrabalho, que as reuniões virtuais, a necessidade ou não do espaço físico, a questão dos coworkings, participações em veículos, o que o senhor pontuou, doutor Manuel, extremamente relevante, desde que o advogado, em conformidade com o Código de Ética, transmita um conteúdo, artigo 39, informativo e educativo. O Código tenta coibir o caráter mercantil da profissão, tá? O advogado, eu acho sim que a área jurídica, e eu como advogado posso dizer isso com liberdade, ela deve ser sim regulamentada. É um serviço de altíssimo valor intelectual, é um serviço que tem uma responsabilidade social tremenda. Então, isso também traz uma série aí de deveres, de compromissos que nós, advogados, aceitamos. Então, a publicidade tem que ser regulamentada. Que bom que ela é regulamentada para ser feita de uma forma responsável. Então, eu acredito que esses sejam os alicerces. Trabalhar com versatilidade, entender que cada rede social é única e tem um comportamento de consumo de informação e sempre direcionando ao Código de Ética da OAB. Ninguém aqui está falando para fazer ao contrário, muito pelo contrário. Uma comunicação informativa gera autoridade. Eu sempre falo para os meus clientes, eu não gostaria de terminar uma reunião e falar para um cliente meu, olha, posso te mandar uma proposta comercial? Você deve ter um conteúdo informativo. Você deve envolver aquele cliente de determinado modo que ele veja uma vantagem competitiva em contratar o seu serviço. E esse é o intuito do marketing jurídico, é transformar os nossos clientes, é transformar esse operador do direito, independente da sua atuação, seja um estagiário que esteja procurando emprego, ele pode trabalhar o seu LinkedIn com artigos, com iniciação científica, com centros acadêmicos para ter uma participação fluida nesses lugares. Isso, com certeza, as empresas buscam isso. Um operador de direito que está começando um escritório, ele entender o que eu quero vender, para quem eu quero vender, trabalhar uma produção de conteúdo sistêmica. Um juiz ou uma pessoa que tem aí uma entrada acadêmica, ela também pode trabalhar a rede social. Então, entenda qual é o seu cenário, entenda qual é o seu objetivo, que eu tenho certeza que, independente do seu objetivo, as redes sociais vão contribuir para te gerar autoridade, para você ser encontrado com uma fluidez melhor na internet, nos canais de busca, como o Google, principalmente, porque o Google, a gente pode falar um pouquinho de Google aqui, se os senhores me derem a liberdade, que pode ser uma outra live, é um assunto
Desculpa, eu sou apaixonado por esse tema. Eu sou um legítimo apaixonado por esse tema. Então, eu queria chamar também para esse nosso debate, para essa nossa conversa, o Dr. Wagner Luiz Dias, o nosso secretário-geral. Só que antes, eu queria mandar um abraço aqui para a doutora Adriana Gomes, que é a nossa secretária adjunta, que está aqui na nossa audiência, e a doutora Ana Lúcia Augusto, que daqui a pouco, às 19h30, estará conosco em uma live ao vivo sobre PNL e, deixa eu só pegar aqui, o hipnoterapia e PNL, com o Dr. Romanini Souza, doutora Ana Lúcia Augusto, que já está aqui na nossa audiência, e doutora Cristina Toninato, que é a nossa diretora tesoureira. Vamos chamar o Dr. Wagner. Dr. Wagner, queria que o colega também fizesse algumas considerações e entrasse aqui nesse nosso debate de marketing jurídico. Dr. Bruno, o senhor colocou que nós devemos ver o público que nós queremos atingir, certo? Então, como podemos fazer para a gente fazer um marketing informativo para uma pessoa leiga, por exemplo, um reclamante, e sem ferir, né, o artigo 39 do Código de Ética da Advocacia? Essa é uma excelente pergunta e, por favor, me interrompam, porque senão eu entro num monólogo aqui, numa construção que a gente vai ficar até amanhã e eu vou até atrapalhar os próximos debates. Bacana esse próximo debate de programação neurolinguística. Os aspectos não verbais da comunicação, extremamente importante. Obrigado pela pergunta, Dr. Wagner. Primeiro passo é a gente entender, vamos voltar mais uma vez no Código de Ética e essa proibição dos aspectos mercantis da profissão. Então, nunca falar de preço, nunca falar de forma de pagamento, nunca prometer resultados, porque a gente sabe que os entendimentos locais são divergentes pelo contexto sociocultural de determinadas regiões, embora as jurisprudências estão aí para pacificar isso, mas eu sugiro que esses profissionais que trabalham com o cliente final, com a pessoa profissional que não seja leigo, eles, primeiro, entendam quais são as principais dificuldades, os principais questionamentos desses clientes. Compile isso, entenda isso. Quando você vende esse serviço para esses profissionais, você tem que, obviamente, nós devemos citar alguns artigos para tranquilizá-lo, para mostrar que a gente é autoridade, tem propriedade nesses assuntos, mas sempre tente dialogar com alguém da sua casa e pergunta para a pessoa, você entendeu o que eu quis dizer? Vou dar o meu exemplo. Eu, quando falo de marketing jurídico, eu sempre tento resgatar algum gancho, que nem eu falei agora das redes sociais com o princípio da igualdade, sempre tento entender qual o setor desse profissional, como eu posso falar um assunto extremamente técnico, mas que ele possa entender. O advogado, por ser um profissional, um operador, acima de tudo, do direito, mas de uma ciência humana, ele tem que ter a sensibilidade da linguagem do seu interlocutor. Quando eu falo, por exemplo, de direito ambiental, quando eu trabalho com um pecuarista, as iniciativas são totalmente diferentes. Eu devo fazer um evento, eu devo fazer uma palestra, eu devo sujar o meu sapato de terra, digamos assim. Então, primeiro passo, entender quem é o meu interlocutor, entender quem é o meu cliente. Feito isso, a gente pode aí, existe uma série de sugestões que a gente pode seguir no ponto de vista operacional, como, por exemplo, o vídeo. Como, por exemplo, em vez de um artigo, que eu não vou ter a interação, eu posso fazer um vídeo. Eu posso fazer uma live e convidar essas pessoas a participarem, e dependendo da pergunta, eu posso tentar adaptar minha linguagem, adaptar essa linguagem para uma linguagem um pouco mais palatável. Eu posso fazer um café da manhã no meu escritório com esses clientes, para eles me trazerem o problema e eu dialogar com eles. Então, acho que essas são algumas iniciativas. Vai depender muito, a pergunta do senhor é extremamente pertinente, mas depende muito do setor, depende muito da necessidade, depende muito até do grau de instrução do meu cliente. Muitas vezes o meu cliente ele não tem conhecimento jurídico, mas ele é um empresário que ele, obviamente, ele tem contato com outros diretores jurídicos, ele já trafegou em outros escritórios, mas ele tem alguma noção, mesmo que não técnica, mas ele tem uma noção superficial de alguns entendimentos, de algumas soluções jurídicas, onde eu posso aprofundar um pouquinho mais a minha linguagem com ele, tá? Então vai depender.
eu acredito que no direito material isso possa ser um pouquinho mais simples. É muito mais difícil eu tentar, como publicitário, trazer uma democratização da linguagem num direito processual civil, no agravo de despacho denegatório de recurso especial extraordinário, que tem o seu tecnicismo, do que, por exemplo, com contrato, do que com alguns aspectos da reforma trabalhista. Não estou aqui de forma alguma subestimando um tema pelo outro, mas eu acredito que algumas legislações, elas são um pouco mais simples de serem explicadas por si só. O direito do consumidor, por exemplo, o direito de arrependimento. Eu acredito que muitas vezes não é o formato, não é o que eu falo, mas é o formato que eu falo. E para isso as redes sociais me oferecem hoje uma infinidade de recursos, como os stories, como as lives que nós estamos fazendo aqui. Eu acho que o advogado tem que, acima de tudo, mais uma vez, eu vou voltar, quem é meu público, qual é o melhor formato de eu divulgar os meus serviços, e ter versatilidade nessa comunicação para ela ser mais objetiva e fluida possível para o seu prospect, para o seu interlocutor. Eu queria aproveitar... Espero ter respondido sua pergunta. Queria aproveitar o momento aqui para convidar os nossos internautas a participarem com dúvidas, sugestões. Podem participar, meus amigos e minhas amigas. Estamos aqui aguardando o Dr. Bruno, nosso convidado de hoje, falando sobre como fazer marketing digital em tempos de Covid-19. Mais uma vez, muito obrigado, Dr. Bruno, que está aqui fazendo uma excelente exposição de um tema muito importante e muito relevante. Passar agora a palavra para o Dr. Martins Gonzalez. Bruno, vamos pegar um pouco aí do que você já nos falou até agora e vamos tentar resumir. Ou seja, a linguagem que nós vamos utilizar, como o Dr. Wagner pertinentemente colocou, primeiro, se nós vamos atender um público de reclamante, por exemplo, ou um público de área de família, ou seja, pessoas da sociedade em geral, que não fazem parte do mundo jurídico, nós temos que utilizar uma linguagem própria para eles. Eu costumo, algumas pessoas, principalmente minha mulher, às vezes falam assim, você tem muita facilidade de explicar isso escrito. Como é que você faz? Eu falo assim, aquilo que o Bruno colocou, a gente tenta escrever de forma que a pessoa que esteja lendo entenda, né? Então, eu parto daquele princípio, se a pessoa que você escreveu, leu e entendeu, você alcançou o objetivo. Ela já entendeu a mensagem que você quis passar quando você escreveu. Agora, se nós vamos falar, por exemplo, com um público no Facebook, nós vamos utilizar uma linguagem. Se nós vamos falar com um público no Instagram, que é um público mais PJ, nós vamos utilizar outra linguagem. Às vezes até mesmo para o mesmo assunto, digamos assim, mas linguagens perfeito? Correto? Estou seguindo o raciocínio correto? Perfeito, perfeito. Agora eu digo para você, nós podemos fazer, por exemplo, dentro dessa atuação, nós podemos fazer um trabalho, por exemplo, de um site onde nós direcionamos isso, tanto o público do Facebook como o público do LinkedIn, filtrando cada um na sua matéria em si? Essa é uma boa pergunta. Uma pergunta bem complexa, inclusive, e antes de respondê-la, eu vou ter que contextualizar até o momento que a gente vive com questão do website, né? Eu acho importante, um assunto que a gente não tocou aqui, mas eu acho importante a gente pontuar. Eu tenho 2 cachorros, pode ter alguma participação especial daqui a pouco aqui, tá? Só pedir, já antecipando o pedido de desculpas. Vamos lá. Os estagiários. Eu vejo muitos escritórios hoje, e eu acho até bacana, mas eu trago a reflexão, investindo dinheiro e a preocupação, principalmente, no espaço físico. Eu preciso ter uma sala de reunião legal, eu preciso ter uma estrutura bacana para receber meus clientes, mas aqui vai um questionamento meu. Quantos clientes o seu escritório recebe por semana? É um número limitado. Hoje, em tempos de Covid, quantos clientes o seu escritório recebe por semana? Eu diria que 0. E a gente deixa de lado, muitas vezes, o nosso website.
A gente deixa de lado uma iniciativa digital. E aí eu te pergunto, doutor Martins, quantos possíveis clientes ou quantos possíveis prospects podem visitar o meu website por semana? Exatamente. Exatamente. Então, primeiro, os colegas advogados têm que entender a importância do posicionamento digital. O meu website nada mais é do que a extensão digital do meu escritório. Feito isso, é um local que serão hospedados como meu escritório, só que meus visitantes virtuais. Então, o escritório tem que ter um website hoje, um website responsivo. 80% dos acessos são via mobile. Antigamente a gente fazia acho que isso que eu estou falando não é novidade para ninguém, mas antigamente a gente fazia um site para o desktop e depois adaptava para o mobile. Hoje é o contrário. Hoje você faz para o mobile, que bacana, funciona também no desktop. 80%, isso quem está dizendo sou eu, é o Google, dos acessos ao mobile. Dito isso, as redes sociais, e eu dei essa volta para responder sua pergunta, as redes sociais, elas têm um papel fundamental no que a gente chama de tráfego qualitativo, que é o que vai me ajudar, vai ajudar o meu nome, vai ajudar o meu escritório a ter um posicionamento digital em canais de busca como o Google. Existem duas formas de estarmos presentes no Google. A primeira é o Google AdWords, que são os anúncios patrocinados. Funciona com CPC, que não é o CPC de vocês, sim custo por clique, que eu pago determinada palavra-chave, advogado tributarista na região, eu sou de São Paulo, na região de Itaim, para ser encontrado. Eu preciso investir dinheiro nessa ferramenta para ser encontrado, e ela tem um custo por clique, funciona como um leilão de palavras. Cuidado, não necessariamente é a melhor estratégia para o seu escritório. Muitas vezes empresários que pertencem a um perfil socioeconômico A, B, elas pulam o anúncio patrocinado, porque elas vêm com baixa credibilidade. Já a classe C e D, voltando à pergunta anterior, para reclamante, se você é um escritório que trabalha para reclamante de uma forma massiva, talvez seja interessante, porque a classe socioeconômica C e D pode ver o anúncio como um caráter decisivo na conversão, que é o preço. Embora não tenha nada a ver, mas existe esse comportamento de consumo. Então, essa é a primeira forma de estarmos no Google, o Google AdWords. Bruno, mas então eu hoje tenho um escritório para classe A, eu quero estar presente no Google. O que eu tenho que fazer? Aqui entra a pergunta. As redes sociais. O tráfego qualitativo é o que a gente chama de SEO, o Search Engine Optimization, otimização de palavras-chave. Eu devo ter uma sistemática de trabalho através de artigos, através de palestras, através de inserções midiáticas, através de lives, através de uma infinidade de iniciativas, onde o meu nome, eu falei tanto de direito tributário, mas tanto de direito tributário, quando coloca direito tributário aparece Bruno. É isso. Isso tem um lapso de tempo para acontecer. Isso é um trabalho de planejamento, de médio e longo prazo. Isso é um trabalho que exige rede social, agora falando um pouquinho, voltando para o escopo, para o alicerce da sua pergunta, que a rede social tem papel fundamental. Por quê? Suponhamos que eu escreva um artigo sobre direito tributário e suba esse artigo no meu site. O tráfego não vai ser o mesmo que o meu Facebook. Então, no Facebook, o que eu devo fazer? Entendendo essa mudança de comportamento, eu faço um pequeno resumo, ou faço um vídeo e falo, gostou do meu artigo? Isso no Facebook. Gostou? Está na íntegra no site, com o link para o site. Esse direcionamento, aí que é a chave. Do Facebook, porque o Facebook tem esse papel de capilarização, muitas vezes você, telespectador, vai falar, nossa, mas eu tenho o Facebook, é um perfil totalmente desqualificado, é um público que não vai contratar meu serviço, tudo bem, eu entendo isso. Mas esse tráfego, o Google não quer saber se ele pode ou não ser seu cliente, mas esse tráfego quantitativo é o que gera indexação de SEO. Esse tráfego quantitativo é que os robozinhos da varredura do Google entendem que tem relevância. Então, o Facebook tem um papel, muitas vezes, para o escritório B2B, para o escritório que trabalha com empresariado de tráfego. Enquanto o escritório que é B2C, voltando para a pergunta do Dr. Wagner, essa pessoa, esse prospect, que é uma pessoa física, ele utiliza aquela ferramenta, ela pode buscar um conteúdo naquela ferramenta. Agora, eu acho relevante a gente falar aqui, voltando no código de ética, vocês perceberam que eu sou um pêndulo, né? Código de ética, publicidade, porque é isso, gente, é regulamentação, é entender que a gente é
nós somos uma área que é regulamentada, então vamos trabalhar o marketing de uma maneira ética, de uma maneira em conformidade com o código para não termos problema. Alguns tribunais locais, com essa estratégia de impulsionamento no Facebook, impulsionamento no Google, ou indexação no Google de uma maneira paga, elas entendem que isso é contra o código de ética. Em São Paulo, a gente está falando aqui é Zalapa, São Paulo é um comportamento ok. Você, advogado, pode ficar tranquilo e realizá-lo. Não gaste dinheiro à toa. Dá uma estudada antes, eu contrato uma agência para entender qual é o melhor filtro, melhor segmentação, cluster geográfico, comportamento psicográfico na busca, mas pode ser feito. Resumindo, pode ser feito. Outras cidades, algumas cidades do Nordeste, algumas cidades do Centro-Oeste, elas não autorizam, os tribunais locais não autorizam esse tipo de prática. Então, já aconteceu de cliente meu, que tem matriz em São Paulo e filial no Nordeste, filial em Campo Grande, o mesmo assunto, a gente não tem problema em São Paulo, e o tribunal local, lá da filial de Recife, nos notificar. É uma coisa que se aprende na prática, né? Obviamente, você tem que estar de olho nos posicionamentos. É uma instabilidade tremenda. Aqui eu faço uma crítica, se os senhores me permitirem, eu como advogado, eu acho que o nosso código de ética é um código, falando de publicidade, tá? Absolutamente obsoleto. Eu acho que ele precisa de uma atualização, principalmente a mudança de comportamento de consumo, a contemporaneidade de consumo de informação, que são as redes sociais, que é uma pacificação, um entendimento do código de ética, dos impulsionamentos, dos anúncios patrocinados no Google. Eu acho que alguns termos são extremamente subjetivos, como ele fala de marca, que o advogado deve criar uma marca sóbria, respeitando o caráter tradicional da profissão. Mas, poxa, o que é sóbrio para mim pode não ser sóbrio para o doutor Luiz Rogério. A gente tem aí o exemplo, não sei se posso falar o nome de um escritório, mas a gente tem exemplo de escritório de São Paulo, que é um dos maiores de São Paulo, se não do Brasil, que usa uma marca texto laranja, acho que os senhores sabem a que eu estou me referindo. Então, isso é sóbrio? Era mais ou menos isso que eu queria perguntar para você, Bruno, que você falou bastante sobre o investimento de mídias sociais. E eu queria tocar nesse assunto sobre o investimento da imagem pessoal. Porque o nosso código de ética ele fala muito dessa questão da sobriedade da advocacia. E a nossa profissão ela tem esse viés muito sóbrio. Quando falamos do advogado, né, quando a sociedade fala do advogado, ela pensa daquele advogado de terno, gravata vermelha, né, muitas vezes. Só que nós estamos vendo que hoje a tendência da advocacia ela está mudando. Hoje nós temos uma juventude que está deixando esse tradicionalismo da advocacia muito mais de lado, e eu queria ouvir de você a respeito disso, sobre o investimento na imagem pessoal e sobre essa quebra de paradigma dessa advocacia mais tradicional, dessa imagem tradicional, por uma imagem mais moderna. Eu fico feliz com a sua pergunta, obrigado pela pergunta, doutor Luiz. Eu fico feliz com a pergunta porque é impressionante, né? A OAB Zalapa, 30 anos de existência, e como ela está contemporânea, nunca foi tão atual nos seus temas, nas suas reflexões. Que bacana essa pergunta, que parabéns pela instituição, por esse pensamento progressista, ajudando os colegas a terem reflexões que não só que fogem apenas do tecnicismo do direito, mas que dão uma bagagem holística para esse advogado ter um diferencial competitivo, um diferencial estratégico. Então, gratidão, obrigado por essa pergunta, extremamente relevante. Tem uma frase, uma passagem do Dom Helder Câmara que ele fala que feliz de quem entende que precisa mudar muito para ser sempre o mesmo. Olha como essa pontuação, essa frase é contemporânea, né? Justamente, acho que faz pertinência eu resgatar essa frase com a sua pergunta. Totalmente, porque realmente tudo mudou. Realmente o dinheiro passou de mão. Realmente hoje, com o boom de startup, o dinheiro está na mão de jovens, de moleques, desculpa o termo. Se a gente observar aí aplicativos, e agora eu vou dizer, todo mundo conhece iFood, Uber, Facebook, Amazon. Gente, são iniciativas de tecnologia, muitas delas fundadas, criadas por moleques
moleques, assim como eu, abaixo de 30 anos. Eu tenho um pouquinho acima de 30 anos, mas, mas abaixo de 30 anos. Então, será que esse consumidor, será que esse novo empresário, ele está amarrado aos laços tradicionalistas do direito? Será que ele está amarrado àquela ideia do tradicionalismo do judiciário, do jurídico? Eu digo com propriedade que não. Eu digo com propriedade que ele tá muito, esse jovem está muito mais antenado e muito mais disposto a ter uma solução jurídica palatável, rápida, personalizada ao negócio dele, com um advogado que muitas vezes não usa terno. Obviamente, eu acho que o direito tem uma beleza. O direito sempre vai ter espaço para aqueles advogados que querem ser mais tradicional. E existem no Brasil, internacionalmente, setores mais tradicionais. Embora isso esteja se quebrando um pouco, mas banco, por exemplo. O Safra, recentemente, o Banco Safra, recentemente, não tão recentemente, ele dispensou o uso de gravatas. Olha que decisão, olha que símbolo, né? Então a gente precisa entender, sim, tem espaço para os advogados que gostam desse tradicionalismo, se sentem confortáveis com esse tradicionalismo, só que eu vejo um crescimento, principalmente das novas lideranças, os novos tomadores de decisão nas empresas, diretores jurídicos, coordenadores jurídicos, cada vez mais jovens. Não sei se os senhores aí, atuantes na área, militantes, dialogam muitas vezes com pessoas que são tomadores de decisões das suas empresas, só que são mais jovens. E muitas vezes esse profissional, ele não está ligando para esse over, digamos assim, do tradicionalismo da profissão. Eu acho sim que é uma profissão tradicionalista, é uma profissão extrema, que deve ter, que não pode ser banalizada, blogueirizada, com certeza não, absolutamente não estou defendendo isso. O que eu estou defendendo, o que eu trago como reflexão, entenda quem é seu público, adeque a sua linguagem. Muitas vezes, o fato de você usar o terno ou ter uma linguagem mais formal, isso pode depor contra ao prospect que você está buscando. Muitas vezes é uma startup, muitas vezes é um jovem empresário, muitas vezes é um diretor jurídico que está consumindo uma informação numa rede social que é uma linguagem mais rápida, mais fluida, mais objetiva. Então, depende. É isso que eu queria trazer como reflexão. E bacana também essa questão, já voltando um pouquinho ou adiantando um pouquinho a live das 19 horas, da questão dos aspectos não verbais da comunicação, algo extremamente importante e relevante. O dress code, o uso ou não de gravata. Nós somos uma sociedade, doutor Luiz, que ainda julga muito. O brasileiro julga muito. A gente demora 3 segundos para ter uma percepção da pessoa que está do outro lado. Nós somos uma sociedade sinestésica. Isso que eu quero dizer. Dito isso, a gente precisa tomar alguns cuidados. Alguns cuidados como saber ouvir, alguns cuidados como um comportamento pós-reunião, sempre mandar um e-mail de agradecimento pós uma reunião. Parece ser coisas básicas aqui, essa cartilha parece ser tão básica, né? Mas eu vejo que muitas vezes ela não é seguida. É uma coisa boba, uma coisa simples, um debate simples. Se cabe, já toma a liberdade, eu estou escrevendo um livro, e um dos capítulos desse livro vai trabalhar esses aspectos não verbais da comunicação, que são dicas práticas para advogados, até de dress code, vestuário. Sempre que a gente usa uma camisa sem a gravata, deixar o primeiro e o segundo botão desabotoados. A questão a meia deve combinar com a calça, deve combinar com o sapato. A questão do cinto. São coisas que parecem absolutamente voluptuárias, absolutamente supérfluas, mas que, advogado, elas são importantes para a imagem que você quer passar. Elas são importantes para a reputação que você quer criar. Mais uma vez, eu não estou aqui para julgar o comportamento da sociedade, eu não estou aqui para questionar o marketing, voltando ao início da nosso bate-papo, ele não questiona. O marketing, ele entende e o marketing atende. Então, entendido esse cenário, eu acho sim importante que o advogado tome alguns cuidados e saiba como gerir algumas ferramentas em prol do seu escritório, em prol de sua credibilidade, para ele sempre
para ele passar a melhor imagem, para ele passar uma linguagem empática, para ele passar uma linguagem com credibilidade, porque não adianta nada eu fazer uma excelente faculdade de Direito, eu fazer um mestrado numa instituição incrível, fazer um doutorado, se eu não souber vender o meu serviço, se eu não souber publicizar os meus serviços. Hoje o advogado, ele é cada vez mais cobrado, não só no tecnicismo, e aqui vai uma crítica às faculdades de Direito. Eu fiz uma, por exemplo, que me forneceu um olhar super tecnicista da profissão. Incrível a faculdade que eu fiz. Mas faltou eu estudar outras facetas, outras esferas, outras iniciativas, porque hoje o advogado precisa ser empresário. Hoje o advogado precisa ter um serviço escalonável. Ele precisa ter uma secretária, ele precisa saber gestão de pessoas, ele vai muitas vezes trabalhar com estagiário, que é uma geração absolutamente imediatista. Então, como reter talentos, ele precisa saber de marketing, ele precisa saber de finanças, ele precisa saber de investimento. Gente, e ontem vocês fizeram uma palestra belíssima, uma exposição belíssima sobre gestão. O advogado, antes de ser advogado, ele deve ser um gestor. E entender todas essas iniciativas que vão torná-lo um profissional mais holístico. Aliás, queria mandar um abraço ao professor Marcos Dornelles, que fez uma belíssima live, uma palestra ontem, e está aqui na nossa audiência. Obrigado, doutor Marcos Dornelles, pela sua audiência. Mas, doutor Bruno, infelizmente, o nosso tempo... Tem muita coisa para falar ainda, pô. Tem que falar de LinkedIn, tem que falar de Instagram, tem que falar de YouTube, tem que falar como gravar um vídeo. Meu Deus! Vai ter que ficar para uma segunda live. Doutor Martins vai ter que fazer um novo convite ao doutor Bruno para uma segunda live. E eu vou passar aqui a palavra ao doutor Wagner Luiz Dias para que possa fazer aqui as suas considerações finais. Agradecer ao doutor Bruno pela excelente palestra. Na verdade, a dele também foi uma palestra, né? Porque nos ensinou, nos deu as ferramentas, né? Para que a gente possa adequar os nossos escritórios na parte de marketing digital, né? Porque, que nem foi bem falado, né? Quem não se adequar vai ficar fora do mercado. Né? Eu costumo dizer que essa pandemia, não vou falar o que o Lula falou, não, hein? Não é isso. Mas essa pandemia, ela antecipou alguns procedimentos que a gente ia fazer no decorrer de um tempo maior. Isso antecipou, né? Porque as empresas, os escritórios e toda a sociedade como um todo vai ter que se adaptar a uma nova, porque o Brasil não vai, o mundo não vai voltar ao que era antes. O mundo vai voltar diferente. Então, eu agradeço os ensinamentos, né? Que foi brilhante, e desde já, embora já foi falado pelo presidente, nós vamos ter que fazer uma nova live, viu, Martins? Pode convidar o doutor Bruno, porque vamos ter que fazer outra, para que explane assuntos. Acredito que deve ter perguntas que não foram respondidas, uma série de coisas. Então, e também quero agradecer ao meu vice-presidente, doutor Manuel Martins Gonzalez, pelo convite, doutor Luiz Rogério Barros, nosso presidente, que é o coordenador de todas essas... Ele é o nosso marketing digital, né? Ele que monta todas as operações, aí quero agradecer ele, e quero agradecer a toda a diretoria da Ordem dos Advogados da Lapa, né? Que também a gente todo dia tem... todos os dias tem lives... com excelentes assuntos, doutora Adriana Carla Gomes, doutora Elizabeth Toninato, e a nossa conselheira seccional, doutora Cátia Dias, que por acaso é minha esposa. Então, a gente fica muito feliz, né, de participar, de ter uma OAB tão atuante, né? E a gente acredita que daqui para frente nós vamos ser mais atuantes ainda. Porque, que nem diz o nosso lema, o trabalho não para. O trabalho não para, exatamente, doutor Wagner. Muito obrigado. Quero agradecer também ao doutor Marlon Luiz Garcia Livramento, que também está aqui na nossa audiência. Doutor Marlon é o presidente da subseção de Jales. E, doutor Marlon, promessa e dívida. Assim que acabar essa pandemia, o churrasco é aí na colônia de férias dos nossos
queridos colegas advogados aí em três fronteiras, acho que é isso, 3 fronteiras. Luiz. É longe, mas nós vamos lá. Luiz. Oi, Wagner. Só cortando um pouquinho aí, tirando um pouquinho, eu já até estou contratando um ônibus para levar nós. Vamos alugar um ônibus. Obrigado, querido Wagner. Passar então a palavra agora ao nosso vice-presidente, Dr. Martins Gonzalez. Bom, para começar, o Dr. Bruno já está convidado para ir no ônibus com a gente, 6 horas de viagem, falando de marketing digital, né? Já fica lá na frente, pega o microfone e vai dando curso durante as 6 horas de viagem, né, doutor Bruno? Agradecer também a toda a diretoria, doutora Cristina Toninato, nossa tesoureira, doutora Adriana Gomes, que não está nos assistindo também, muito obrigado. E, doutor Bruno, eu tinha algumas coisinhas, algumas questões aqui para falar sobre a nossa live, que eu fiz aqui as anotações, ó, mas não deu tempo, vamos ter que marcar uma outra data aí. Mas aproveitando que nós já estamos aqui, o doutor Luiz Rogério também é o nosso coordenador da ESA na Lapa, já fica o convite para o doutor Bruno aí formatar um curso de marketing digital e jurídico na nossa Escola Superior de Advocacia, aí no nosso núcleo da Lapa. Doutor Luiz aí, ó, futuramente, acabando essa pandemia aí, a gente pode pensar e formatar esse curso aí que é bastante relevante aí para nossa advocacia da Lapa. Doutor Bruno, muito obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite, agradeço de coração. E tem a Lapa como a sua casa também na OAB. Não sei onde o colega está registrado, mas a OAB da Lapa tenha como sua, se não sua primeira, sua segunda casa, as portas estão sempre abertas. Muito obrigado por atender. Obrigado. Agradeço de uma forma expressiva mais uma vez, é uma alegria eu poder expor um pouquinho desse tema tão rico, é uma pena. Eu faço muito curto aqui, a gente tem tanta coisa para falar, marca, papelaria, site, Google, redes sociais, mas eu queria finalizar, além de agradecer o convite, me sinto em casa aqui, acho que a energia, o bate-papo fluiu muito bem, agradeço, eu vi aqui os comentários extremamente emocionado até com os colegas, né, que reconhecem, obrigado de coração. Palavrinhas-chave para o advogado, para encerrar aqui o bate-papo, para ele refletir. Primeiro, entenda seu público. Entenda a linguagem que você vai ter. Segundo, não comece a fazer marca de uma forma randômica, de uma forma maluca, porque é modismo, porque está todo mundo consumindo rede social. Entenda onde seu público está. Entenda o que você quer vender, qual área de atuação você quer vender, para quem você quer vender. E como esse interlocutor busca essa informação. Entenda, então, o formato de linguagem. Planeje-se, advogado. Você não tem aptidão com marketing. Então, planeje, estabeleça um tempo da sua semana para escrever um artigo, para fazer um vídeo, para pelo menos ter uma inserção por semana nas suas redes sociais, nos seus canais digitais. Seja versátil, mais uma vez, rede social não doutrina, artigo, vídeo, live, enfim, a gente tem uma infinidade aqui de recursos, de iniciativas. Explorem isso. Rede social é para estreitar relacionamento. Interaja com o seu público. Interaja com o seu público. Responda os comentários. Faça esse monitoramento. E, acima de tudo, divirta-se. Parece que isso é uma loucura o que eu estou falando, mas a rede social, a partir do momento que o advogado entende o DNA dela, seja no LinkedIn, o Instagram, o YouTube, o Facebook, o site, se torna muito mais prazeroso quando você começa a ver resultado, quando você começa a ter esse hábito. Então, planeje-se, tá? E eu estou falando para advogados unipessoais, se você for contratar uma agência, estou falando aqui de um escritório um pouco mais maduro, peça pelo menos um case de marketing jurídico, publicitar um serviço jurídico é a mesma coisa que publicitar qualquer outro tipo de serviço. Então, entenda isso, entenda que tem algumas restrições, leia essas restrições, se aprofunde um pouco nessas restrições, que é o capítulo 8º do Código de Ética, e enfim, eu tentei aqui resumir um pouco, trazer algumas reflexões práticas, mas mais uma vez, obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa, uma instituição de 30 anos, tão contemporânea, tão relevante, querendo contribuir com os colegas. Obrigado mais uma vez, gratidão. Bruno, muito obrigado.
A subseção da Lapa este ano fará 39 anos, são 39 anos de grandes sucesso, de serviços relevantes para a advocacia. Nós íamos fazer tantas coisas esse ano, mas o Covid mudou. Agora vamos ter que repensar as nossas ações do aniversário dos 39 anos, mas não vai passar em branco os 39 anos da nossa subseção da Lapa. Quero agradecê-lo imensamente por estar aqui conosco, mesmo que virtualmente. Muito obrigado. As portas da nossa subseção estão sempre abertas. Eu costumo falar que não estão abertas, estão escancaradas a todo e qualquer colega advogado que queira estar conosco. A subseção aqui da Lapa é esse clima, é calorosa, é amiga, é uma subseção de amigos. Muito obrigado pela sua participação, por compartilhar aqui os seus conhecimentos, e já fica aí o pedido ao Dr. Martins para convidá-lo para uma segunda live. Fica aí o pedido para a gente planejar a segunda, a fase 2, a fase 2 desse encontro, que foi realmente muito feliz. Esse tema foi muito feliz e é muito importante para os colegas advogados. Quero agradecer aos internautas, que sem vocês o sucesso dessas lives não existe. Muito obrigado mesmo. E já convidá-los que às 19h30 de hoje nós temos a hipnoterapia e PNL com Romanini Souza, doutora Ana Lúcia Augusto e doutora Cristina Toninato. E amanhã temos a integridade constitucional em tempos de crise, às 10 horas da manhã, com o doutor José Barroso Filho, que é ministro do Superior Tribunal Militar. A subseção da Lapa não faz as lives de sexta-feira, mas excepcionalmente por conta da agenda do doutor ministro, é uma live especial, então nós excepcionalmente faremos uma live de sexta-feira, amanhã às 10 horas da manhã, com o doutor José Barroso Filho, ministro do Superior Tribunal Militar. Muito obrigado a todos e todas e até daqui a pouco, às 19h30. Fiquem com Deus, um forte abraço a todos e todas. Até mais. Tchau. Obrigado, Bruno. Obrigado, Martins. Obrigado, Wagner. Obrigado, internautas.